Estamos ouvindo? Está na contagem regressiva. Então, tá bom. Começou. Olá, pessoal. Boa noite. É um grande prazer novamente estarmos aqui, né, para mais um encontro da Universidade da Família do Colégio Poli Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Karina, coordenadora pedagógica aqui do colégio, e o tema da nossa noite de hoje é autoestima e felicidade, conversa entre pais e filhos. E nós temos uma convidada especial, a Alessandra. A Alessandra vai se apresentar. Alê, seja bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e estar conversando com os nossos familiares, né? E também os nossos convidados, os seus convidados, de um tema bastante importante para o desenvolvimento do sujeito. Eu que te agradeço, Karina, o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Né, tá essa noite aqui para a gente falar de um tema tão importante, né? Isso. Lê, fala um pouquinho da sua formação, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Tá, eu sou psicóloga há 22 anos, quase 23 anos, e nessa jornada eu fui, basicamente, meu trabalho sempre foi clínico, e durante o processo, as minhas histórias com os meus pacientes, isso foi me levando para a neuropsicologia, que também é uma área que eu atuo hoje, e também a reabilitação neuropsicológica, e a minha última formação é os treinamentos com neurofeedback, as avaliações, orientação vocacional. Então, hoje eu fui agregando, né, comecei atendendo só crianças, meus primeiros 10 anos eu fiz só atendimentos exclusivamente infantis, e depois isso foi ampliando, e hoje, qualquer faixa etária, eu procuro ajudar aí o pessoal. Que bom, bacana esse trabalho. Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da autoestima, né? O que é essa autoestima, né? Como que ela pode ser desenvolvida, como nós, pais, educadores, podemos colaborar nesse processo de desenvolvimento da autoestima. Então nós vamos começar aqui, eu vou começar por uma pergunta. A autoestima, Alessandra, ela é igual para todas as pessoas, né? Todos nós temos o mesmo nível de desenvolvimento ou não desenvolvimento da autoestima. Como que é isso de sujeito para sujeito, de indivíduo para indivíduo? Tá. Olha, a autoestima, ela não é igual, né, para ninguém, nem o grau, nem a forma como a gente vive e sente isso, né? É um tema muito difícil. Foi difícil não porque eu não goste, é difícil pela complexidade, porque ele é amplo, né? Então a gente fala da autoestima, ela não é igual porque um homem sente a forma dele enxergar a autoestima é diferente de uma mulher. Então, se eu tiver que falar para um grupo de mulheres, eu vou abordar temas diferentes do que eu abordaria com um grupo só de homens, ou só adolescentes, ou só para crianças, né? Ou para idosos. Então, ele é muito amplo. Então, hoje, eu me restringi, até por tudo que a gente conversou, né, Karina, que a gente ia falar hoje, basicamente, da autoestima dos nossos filhos, diretamente para os pais. Isso, é exatamente isso. Olha, eu quero agradecer, né, as pessoas que estão participando. Eu estou visualizando aqui a Carol, a Fernanda, a Tainá, a Silvia, né, sejam todos, né, os que ainda não nos mandaram mensagem, mas sejam todos bem-vindos, né, e aproveitem o conteúdo desta noite, que está excelente. A Alessandra preparou com toda a competência e carinho aí que pertence a ela, tá? Bem, então, continuando. Se
todas as pessoas apresentam dificuldades com a autoestima, porque a gente ouve muito assim, aquele adolescente tem baixa autoestima, aquela pessoa não tem autoestima, né? Olha só, não se arruma, não se veste bem, então isso parece que está precisamente relacionado com a autoestima, né? Como que é isso, né? O que é realmente, de fato, ter essa dificuldade? Todos têm ou não têm essa dificuldade? Passamos por estágios de dificuldade ou não? Sim, todo mundo tem, teve, tem ou terá. Mas eu não falo isso no sentido negativo. Eu falo isso porque em alguma instância da nossa vida a gente vai ter esse olhar para dentro e a gente vai estar menos satisfeita com a gente. Uma mulher que acabou de ter um filho, é muito, assim, comum a gente ter uma autoestima baixa por conta do nosso corpo, né? Ou uma pessoa entrada da adolescência, é um conflito enorme, é um corpo que é estranho, não é mais, né? Aquele corpo. Como é que eu me situo? O adolescente tem muito um reorganizar físico, né? Os braços crescem primeiro, as pernas, então tem uma sensação, tem espinhas, então são sensações que afetam a autoestima, né? É difícil você sair de uma infância, entrar numa adolescência e por uma vida adulta sem ter isso em forma nenhuma que afetou você, né? E ao mesmo tempo, quando você pensa num idoso, né, digamos que você tem uma vida inteira, foi tudo bem, tudo ótimo, e vai chegar na velhice, a gente tem nossas limitações físicas, algumas limitações cognitivas, então isso também afeta a autoestima, por isso que eu falo que sempre, em algum momento, a gente vai ter essa questão, e que também eu acho que ela está atrelada à nossa busca de algo melhor, né, de si mesmo. Então, quando a gente fala de uma autoestima rebaixada, não é que seja algo ruim, eu acho que ela só faz parte de ter alguns momentos da nossa vida que a gente vai estar melhor ou pior, né? Acho que é basicamente isso. Entendi. E, então, essa autoestima, ela está relacionada à questão de aspectos, de algum aspecto da vida dessa pessoa, desse adolescente, né? Aqui a gente está falando de adolescente, então, tem algum vínculo a outros aspectos da vida desse adolescente, né? Desse nosso jovem que está em processo de transformação? A autoestima, pensar assim, a autoestima, ela está inevitavelmente atrelado ao amor próprio, né, a um auto-amor que é diferente, né, está atrelado ao autorrespeito, está atrelado à autoconfiança. Então, parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é, né, então se a gente for, tem pesquisas, a gente tem muita gente estudando sobre a autoestima, é um tema hoje muito estudado, né, então a gente, só para você ter uma ideia, a autoestima, ela, nessa pesquisa, mostra que ele está atrelado, a autoestima está atrelado à capacidade de você reagir, como você reage diante de um problema. Então, tá vendo como está relacionado, sim, à autoconfiança? Né? Como é que a gente reage observando, né, os nossos filhos, né? Quem tem mais de um filho percebe que um é mais persistente, o outro desiste mais fácil, né? E por que isso? Como a gente pode trabalhar isso com cada um, né? Mas quando a gente consegue desenvolver nos nossos filhos essa capacidade de reagir positivamente a um problema, a uma adversidade, a gente está ajudando muito na autoestima. É porque às vezes a gente pensa assim, né, que ele sozinho é capaz, né? A gente fala assim, levanta essa cabeça, né? A vida é assim mesmo, né? Mas ele precisa de uma ajuda, né? Esse adolescente, ele vai precisar desse suporte do outro, até para poder olhar para si e se enxergar dentro das suas competências, das suas habilidades, né? Que é possível, apesar de ele estar vivendo um processo de transformação,
resgatar essa questão que você disse do autorrespeito, do amor próprio, né? Então, é uma coisa assim, que nós, adultos, esquecemos que a gente já passou por essas situações. Exatamente, né? exatamente. Nós já vivemos essas dores que eles viveram, né? É por isso que eu acho que está muito relacionado essa questão da autoestima ao que a gente vê muito hoje entre os adolescentes, a questão da mutilação, né? Se mutilarem pelo fato de terem essa não aceitação de si próprio, né? De não ter esse autocontrole, esse autorrespeito, e daí cabe a nós adultos fazermos essa intervenção e buscar a ajuda de um profissional. Sempre a ajuda de um profissional eu acho que é essencial, né? Quando foge do nosso controle. A automutilação, eu acho que precisa. Quando apresenta a automutilação, realmente precisa buscar ajuda, porque chegou no limite máximo. A gente tem hoje, né, um número, assim, tem jovens adolescentes que já falaram para mim, que vieram para terapia e falaram assim, mas por que você fez, né? Alguns falam que realmente a gente percebe que tem uma dor efetiva ali, né, que estava tão difícil suportar aquele sentimento, aquela dor, que a sensação de uma dor física, ela cessaria a minha dor emocional, para você ver como é forte para eles, né? E tem adolescentes, sim, que, meus amigos se cortavam, faziam isso, eu queria saber como é que era. Mas percebe que eles não. Quem faz isso para saber como é que é uma coisa que você tem que ficar atento. Mas é diferente daquele que está falando dessa dor emocional tão grande a ponto de precisar se esvair, né? Direcionar para uma dor física para amenizar uma dor emocional. Então, realmente é bem complicado. E que está atrelado a essa autoestima, né? Precisa ter esse olhar atento, né? Tanto a família quanto os educadores, né? Os professores, que às vezes na escola isso é que vai acontecer, né? Vai surgir. A escola, às vezes, é a que percebe primeiro que a família, alguns aspectos. Então, é importante essa conversa sempre muito franca entre família e escola, no objetivo de ajudar esse adolescente. Então, agora sim, como desenvolver essa autoestima em nossos filhos, né? Como nós, pais, podemos ajudar os nossos filhos a desenvolver essa autoestima. A gente reclama falando que eles não têm essa questão, mas o que nós podemos fazer para ajudá-los nesse desenvolvimento da autoestima? Olha, para a gente falar isso, eu começaria perguntando para os pais, né? Como que eles consideram que é a autoestima deles hoje? Como que eles consideram que foi trabalhado essa autoestima na infância, na adolescência? Eu era uma criança segura? Eu sempre fui insegura? Ou eu era segura e passei a ser insegura? Voltar um pouquinho na memória. Porque não tem como falar da autoestima dos filhos se a gente não olhar para a própria autoestima, né? Como é que você vai falar da autoestima para sua filha se você não tem autoestima? Né? Então, isso acaba sendo o primeiro degrau para a gente trabalhar a autoestima, né, com os nossos filhos. Reconhecer, né, que a gente não tem uma autoestima boa, ou que tá ok, mas que não era. Porque é legal você ter essa reflexão e poder falar para os filhos, olha, quando eu era adolescente, eu também tinha um monte de questões comigo, é assim mesmo, né? Se colocar junto, trabalhar a autoestima com os filhos é primordialmente isso, né? Eu também fui assim, né? Ou na minha época não tinha nada disso, porque é uma verdade também. Hoje a gente fala de autoestima, mas quem falava de autoestima numa geração anterior? Não existia esse tema. É uma coisa recente. Então, talvez para os nossos filhos vai ser mais fácil falar com os filhos deles, porque a gente trabalha isso na escola, porque trabalha isso na casa, tem palestras sobre isso. Agora, e para os pais hoje que não tem nada, né? De onde que vem isso? Como é que eu vou trabalhar
um aspecto que nunca foi trabalhado comigo, né? Então, acho que é aí. Não tem uma receita pronta, né, para a gente dizer, olha, faça isso, siga esse caminho das pedras, que é isso que vai dar certo. Mas existem algumas coisas que podem nos deixar atentos, algumas dicas que podem nos ajudar, assim, a permear esse caminho, né? Não tem a receita de bolo, mas acho que tem alguns aspectos aí que podem nos ajudar a permear esses caminhos. Você consegue fazer isso um pouquinho para a gente, né? Para nos ajudar nessa compreensão um pouco mais ampla. Eu começaria pensando, né, se não existe receita, porque cada um tem uma história, né, Karina? Cada um traz dentro de si a forma como foi construindo a sua autoestima. Então, no consultório, a receita eu conhecer a história de cada um. Hoje aqui a gente está falando de uma maneira muito abrangente, muito ampla, né? Agora, quando eu vou trabalhar isso no consultório, a gente vai se pautando nas histórias que as pessoas vão trazendo para a gente. E aí a gente vai conseguindo, não dar uma receita, mas a gente vai dando as ferramentas para cada pessoa encontrar e esse caminho. Mas eu acho que se a gente for falar de uma maneira aberta, mais simplificada aqui hoje, né, para várias pessoas que estão ouvindo, eu começaria pelo respeito. Né? Então, assim, a gente tem que se pautar no respeito aos nossos filhos. E quando eu falo respeito, não é uma coisa assim simplificada, que os filhos usam uma terminologia, não pode mexer no meu celular porque você não está me respeitando, você não pode mexer nas minhas coisas, você não pode entrar no meu quarto, não é isso. Eu estou falando respeito de uma maneira mais profunda mesmo, né? Respeitar que ele tem um indivíduo. E a questão do, né, falando, já que eu falei do celular, pensando que os pais têm que ter acesso, sim, ao celular dos filhos. Eu acho que o filho é nossa responsabilidade. Então, você olhar o celular dele, entrar neste quarto, né, que existem casos extremados que os filhos querem trancar o quarto, que os pais não podem entrar, porque isso é falta de respeito. Não, gente, não é isso que eu estou falando, né, isso está zelando pelo seu filho. Eu até acho que a gente tem que ter o respeito, sim, eu te respeito, eu não vou ficar mexendo no seu celular, mas eu preciso ter as senhas, né, então são coisas que saber que você está lidando com um ser humano na sua frente que tem sentimento, que tem fragilidades, né, que dependendo do que da forma como eu for falar, você vai estar destruindo aquela pessoa, isso é o sentido de respeito, né, começando bem basicamente, quando você tem filho, você não pode querer ter a mesma vida, né, de sair, de não ter noção de que aquele bebê precisa de horários, então, tá vendo? É não verbal, é mais as ações, né, que a gente vai começar a trabalhar a autoestima dos nossos filhos quando a gente começa já a respeitar aquela rotina, né? Então, é difícil a gente falar de uma maneira muito ampla, mas quando você só respeita, por exemplo, o horário escolar, né, do seu filho, que está entrando, que está saindo, né, olha, hoje eu atrasei, não deu para te pegar no horário, porque eu tive uma reunião, né, mas assim, saber que sim, tem uma pessoa ali que está me esperando para jantar, que está me esperando para cumprir, né, o que me cabe enquanto mãe, enquanto pai. Então, para mim, basicamente, a gente pode começar por aí. E depois a gente pode ir ampliando de acordo com cada história, de acordo com cada família, né? E seguindo mesmo para essas questões aí da autoestima. Eu me lembro muito, assim, de um professor que eu tive na faculdade que falava da questão do cuidar e do poder da palavra, né? Então, como que você quer que o seu filho, né, te respeite se você não faz isso por ele, né? Se você usa palavras grosseiras, se você xinga o seu filho, né? Então, eu me lembro que ele sempre dizia assim, que a palavra ela era como um diamante.
dependia do jeito que você usasse. Se você usasse ela de maneira bruta, ela era arma e feria, porque o diamante, quando é bruto, ele se torna uma arma, ele pode ferir. Mas depois de lapidado, ele é joia, e a palavra, se ela for lapidada, se ela for usada de maneira correta, ela é essa joia capaz de transformar, né? Então, eu me lembro muito disso, assim, ele era um professor de psicologia, e que dizia dessa questão, né, voltado, claro, para nós educadores, né, o quanto que a gente tinha que ter esse lugar de amorosidade, né, do respeito com aquela criança, com aquele adolescente, que é o nosso aluno, e a gente só vai colher os frutos daquilo que a gente está semeando, né, a gente não vai colher frutos diferentes. Então, no seio familiar, que é a primeira instituição educadora, se eu quero esse sujeito, né, equilibrado, esse sujeito que respeite, então, o princípio tem que partir daquele que é o educador, né? Você escolheu ser pai, você escolheu ser mãe, e agora você tem uma responsabilidade que é educar, né, e fazer com que essa pessoa seja o mais ajustável possível dentro de um contexto social, de uma sociedade. Então, vamos lá, Lê. Algumas pessoas dizem assim, né, quando olham uma característica de uma criança, de um adolescente ou de um adulto, e às vezes é uma pessoa empoderada, né, que tem um empoderamento de si, e que passa até um certo ar de arrogância. Isso é uma questão de autoestima elevada ou não tem nada a ver com isso? Olha, na verdade, existe uma campanha hoje enorme, né, do empoderamento da mulher, do empoderamento de não sei o que lá, né? Mas, assim, falando da arrogância, a arrogância não tem absolutamente nada a ver com autoestima. Na verdade, a arrogância, ela é um disfarce de uma autoestima muito rebaixada, por sinal, né? Uma coisa é você estar super ok com a sua autoestima, né? Uma criança é normal, uma criança, quando você vai respeitando a naturezinha dela, você vai vendo que ela vai ficando com uma autoestima ótima. Ai, tô linda, mamãe, né? Então, isso daí é diferente de você ter um adulto arrogante. Então, a gente precisa, é gostoso ver uma criança quando ela tá ok com ela mesma, porque a autoestima, ela é um sentimento, assim, suave. A autoestima é um sentimento bom, ele é tranquilo. Ok, tô ok, né? Tá tudo bem, né? Então, já teve vários momentos dos meus filhos pequenos e eu olhar para aquela roupa e falar assim, você vai assim? Né? Do colorido, né? Eu gostei. Então, tá bom. Também como é tranquilo? Né? Às vezes você adulto não vai entender uma criança que está querendo vestir aquele padrão de roupa, mas ela se olha e ela está se achando linda, né? Cheio de laços ou, enfim. Quando você pergunta para uma criança, você gostou da sua roupa hoje? Né? Você vai assim. É diferente de a gente a criança sair no frio com uma roupa curta, tá? Vamos deixar bem claro. Eu estou falando assim do bem-estar que a criança tem, né? Sobre aquilo. Eu, particularmente, quando os meus filhos eles punham o chinelo com a meia, uma papete, eu falava, então põe um tênis. Não, mas eu gosto assim, né? Então, assim, eu tinha que respeitar que aquilo, apesar de não ser um padrão para mim, adulto, os meus filhos estavam ok com aquilo naquele momento da vida, né? Porque quando você falou do diamante, é tão interessante isso, né? Porque quando você aceita um filho como ele é, introvertido ou extrovertido, e você vai lapidar, né? Aquele teu filho, cada filho que a gente tem é um diamante. Então, ou você vai lapidar, ou você vai esculpir, né? Se você uma coisa é você ensinar o respeito, né?
e os seus filhos serem educados, serem respeitosos, mas entender que você tem um filho introvertido, ele não vai querer ser simpático, ele não vai querer ter muitas conversas, né? Ou uma criança muito extrovertida. Então, quando você atua no inverso disso, quando você quer que uma criança introvertida faça coisas que ela não se sente bem, ou o inverso, né? Quando você quer reprimir demais uma criança extrovertida, você está interferindo nessa autoestima, nesse bem-estar dela estar ok com ela mesma, né? Precisa tomar muito cuidado, né? Se a gente está lapidando, se a gente está esculpindo, o que a gente está fazendo aí? Exato. E daí a gente entra numa outra questão, né? Então, como que a gente sabe dessa medida? Se a gente está conseguindo, até que ponto a gente percebe se a gente está lapidando ou esculpindo, então, os nossos jovens? Eu penso que isso é uma questão muito, muito importante, né? Porque a forma como eles se enxergam vai influenciar diretamente nas escolhas deles, na forma como eles vão, os amigos que eles vão escolher, a forma como eles vão lidar com esses amigos, a forma como eles vão fazer os enfrentamentos das diferenças, como eles vão lidar entre irmãos, como eles vão lidar com os pais, isso está totalmente atrelado com a autoestima, né? A forma como eles entendem, aceitam os amigos, está atrelado com a forma como eles entendem, né? E isso afeta na produtividade deles. Na produtividade não escolar, não necessariamente escolar, estou pensando numa vida, né? Quando a gente fica muito pautado na crítica aos nossos filhos, a cobrança, a gente está ensinando eles a terem uma imagem negativa, né? Então, quando você lapida o seu diamante, né, o seu filho, a sua filha, é quando você está aceitando. Eu aceito essa natureza e vamos lapidar este diamante. Agora, quando eu estou esculpindo, é quando eu quero construir a partir de mim, não a partir do outro, né? Então, quando você pega um barro, né, você vai construir aquilo a partir do zero, a partir de você mesmo. E é esse o cuidado que a gente tem quando a gente está educando os nossos filhos. A gente sempre tem que ter esse norte. A gente lapida, a gente não esculpe. O lapidar está atrelado ao respeito, à aceitação. E o esculpir é quando eu anulo o outro e eu construo o que eu quero. E é aí que a gente tem um grande conflito aí, que depois isso dá um problemão depois na entrada da adolescência e na vida adulta, né? Porque às vezes até na infância a gente consegue fazer isso, né? Nem sempre, mas muitos conseguem. Mas aí na adolescência a gente não tem mais controle sobre isso. A gente acaba esquecendo, né, que ali tem um indivíduo, uma pessoa que tem as suas características próprias, apesar de ser os nossos filhos, né? Mas que não vai ser igual a nós, né? Eles vão ter os direitos de escolha, então esse é o cuidado, né? O limiar aí, a linha que a gente tem que tomar esse cuidado para entender como que nós estamos fazendo esse processo de lapidação ou quanto nós estamos querendo fazer com que aquele filho seja, talvez, aquilo até que nós não fomos. Exatamente. E isso é respeito, é você entender que aquilo foi a tua história, não é dele, né? É nesse sentido amplo aí que eu falo do respeito, é isso mesmo. E daí tem a Fernanda, ela colocou aqui um comentário, né? E é muito importante cuidarmos da nossa autoestima, autorrespeito e nossas emoções para conseguirmos ajudar os nossos filhos. Eu não consigo fazer com que o outro, né, desenvolva esse processo. Alessandra, e quando existe assim uma autoestima já baixa, ela está ali, presente nesse adolescente. Quais são as consequências dessa autoestima baixa?
E às vezes os pais acham que é assim, é frescura, né? Não, isso daí é frescura dele, né? Tá precisando tomar uns tapas, tá precisando acordar para a vida, né? Não consegue entender que isso tem uma consequência, e às vezes consequências sérias, danos que são às vezes irreparáveis. O que você pode falar sobre isso? Olha, as consequências, elas são amplas e são, vamos dizer assim, não sei se eu estou sendo muito dura em falar que elas são cruéis, né? Porque uma autoestima rebaixada, ela vai afetar na identidade e ela vai afetar na criatividade, né? Porque esse sentimento de valor, né? Eles formam a essência da personalidade. Por isso que eu falo que pode parecer meio cruel, muito duro falar, que afeta, porque se você tem uma autoestima baixa, a sua identidade, a sua personalidade vai estar atrelado a isso, inevitavelmente, né? E são coisas que você vai levar por toda uma vida. Pode ser que você seja adulto, eu trabalho muito isso no consultório, olha, hoje você é um adulto, você é uma adulta, você pode tomar as rédeas da própria vida, você pode recolher as projeções, você pode construir e colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Mas marca demais, são consequências muito danosas, né? Às vezes se você tem uma autoconfiança baixa, às vezes até nas escolhas profissionais, se você vai, eu não vou prestar tal coisa, porque, eu não vou conseguir mesmo. Então, às vezes você deixa de ter uma profissão que seria uma missão mesmo de vida, porque você não teve uma autoestima legal, segura, para fazer uma escolha de acordo com aquilo que você gostaria, mas é daquilo que você acha que você é. É por isso que determina. Se você vai, as suas escolhas, na hora de casar, é muito comum as pessoas falarem, poxa, namorei pessoas muito danosas, né, e hoje eu reconheço, então são momentos que a pessoa não está legal e ela acaba também fazendo essas escolhas para a vida dela de pessoas, né, que não, em vez de ajudar, destrói mais ainda. Tem algumas características, Alessandra, assim, que o adolescente ali no início da adolescência, ou já um pouco mais adiante do processo da adolescência, alguns comportamentos que são visíveis, né, que pode nos levar a inferir que ele tem uma baixa autoestima, até para os pais, assim, começarem a olhar isso em casa, né? Que tipo de comportamento desse adolescente me leva a entender que ele está com uma dificuldade, que está precisando de ajuda? Agressividade, né? É bem característico, né? Muito reativo, está sempre na defensiva. Logo no começo, quando eu falei que as pesquisas mostram que está atrelado à forma como você enfrenta os conflitos, os problemas. Então, o adolescente que ele não consegue acreditar nele, de persistir, de fazer, ou de sempre buscar fazer sempre o mais fácil, ou não fazer, né? Isso está atrelado à autoestima rebaixada, né? Assim, dificuldade de fazer vínculos. Isso também pode estar muito relacionado. Hoje a gente tem um problema meio sério, que é o estar muito trancado no quarto, só fica no computador, só fica no quarto fechado. Então, o que é uma autoestima sadia? O que é um filho, uma filha minimamente... Porque eu não estou querendo colocar aqui que a gente tem que ter filhos perfeitos, sadios, né? Porque ninguém é perfeito, né? Mas, assim, seus filhos se relacionam bem, têm amigos, né? Gostam de ter de ir para a escola, de estar entre eles, né? Como é que ele reage entre os amigos? Como é que ele reage em casa? Como é que são as conversas? Isso são sinais simples que nos dão indícios, né? Se ele está no calor, uma pessoa está sempre
né, você até falou da mutilação, tudo, é uma coisa também muito significativa. Por que aquele filho só usa roupa fechada, só usa roupa de manga comprida? O que está acontecendo? Sabe, são pequenos detalhes, são pequenos sinais que faz diferença, né? A gente precisa, e não é difícil de identificar isso, né? São coisas simples. Ter um olhar atento, né? E às vezes a gente precisa, assim, ser escuta desse adolescente também, né? Acho que respeitar esses sentimentos, ser a escuta dele, né? Para ele ter o direito de expressar as emoções. Assim como nós temos esse direito, de vez em quando a gente dá uns gritos, né? A mãe surta lá em casa, né? Todo mundo. Então, ele também tem esse direito, né? Exato! E nós fazemos essa leitura, né? O porquê que ele está expressando as emoções daquela forma, né? Eu recebo algumas mães assim dizendo, olha, nesse momento, por exemplo, eu não estou conseguindo fazer com que faça as atividades online, fica nervoso, fica agressivo. E pode ser que esteja atrelado a isso, né? O quanto ele está tentando mostrar que está difícil para ele, né? Essa questão, e que ele está precisando de apoio, e não só da cobrança, né? Que você tem que fazer, você tem que entregar as tarefas, né? Você tem que olhar um pouco para aquilo que ele é capaz de produzir, valorizar o pouco que ele é capaz, né? Para que ele saia desse estágio e consiga estar em outros patamares melhores, né? Penso eu que é uma forma da gente estar também ajudando esse adolescente. Lê, e pensando assim, né? O que nós pais precisamos, então, estar atentos para que a autoestima seja uma garantia de sucesso na vida dos nossos filhos. Porque todos nós, acho que é unânime entre os pais, né? Que a gente deseja o melhor para os nossos filhos. Faz, às vezes, coisas por eles, para que eles não tenham aquilo que a gente teve, né? Eu atendi uma família esses dias que ela falou assim, olha, eu faço tudo porque eu não quero que ele tenha aquilo que eu vivi no passado, né? As dificuldades que eu tive, mas ele não está valorizando. Mas a criança não tem culpa da nossa história, da história que nós tivemos, né? Esse adolescente. Mas o que nós podemos fazer para garantir esse sucesso na vida dos nossos filhos relacionado à autoestima? Olha, tem duas coisinhas muito simples, que pode ser que não seja tão simples, né, para algumas famílias. É que a gente garantir que os nossos filhos saibam que eles são amados, saibam que eles têm valor. E quando eu falo isso, eu não estou falando assim que eu não duvido do amor dos pais. Mas a minha pergunta é: o quanto vocês acham que os seus filhos têm certeza que eles são amados por vocês? O quanto vocês acham que os seus filhos têm valor, que vocês dão valor, independente dos defeitos, independente dos erros, dos pitis, né, das desobediências, né? Se você tiver certeza que os seus filhos sabem que eles são amados, que eles são valorizados, eu acho que a gente, não importa se você pode dar aquilo ou não, né, que nessa família aí que você está falando, mas porque a gente às vezes coloca para os nossos filhos, principalmente quando não tem algo em que a gente proporciona, às vezes para ele naquela geração não é importante, né? Uma vez eu fui falar atendi uma família também, e a mãe falava assim, não, porque a vida inteira eu quis estudar fora, eu estou proporcionando isso para minha filha e ela não quer. E ela falou assim, mas eu não quero. Para mim é mais importante estar aqui com os meus amigos, né? Então, poxa, o que é importante? Isso é respeito. E se você sair, entender que tem um outro indivíduo na sua frente, a partir dele mesmo, não a partir de você, né? E garantir que eles saibam desse amor e desse valor, pronto. Está resolvido, né? Assim, não vou falar que está tudo resolvido, mas é um pilar
uma autoestima satisfatória, para estar seguro de si. É aquela história aquele texto, né? O nó no lençol, né? Acho que houver, eu vou estar aqui sempre com você, Exato, né? é lindo. Né? Que a gente vai estar com eles. A Alessandra tem uma perguntinha aqui, do seu Luiz André. O adolescente consegue saber sobre sua autoestima ou sempre precisamos orientá-lo? O adolescente, eu acho que a gente precisa orientar, sim. Porque, às vezes, para ele, a autoestima é uma coisa que, naquele momento da vida dele, é fundamental e não é. Né? Um corpo perfeito, para o menino ter, às vezes, um corpo musculoso, ou ter uma estatura igual aos amigos. Então, a gente precisa orientar, sim. Eu acho que dentro de casa e a escola, né, quando tem esse caminho muito harmonioso, a gente consegue fazer belos trabalhos, onde eles conseguem se situar melhor, ampliar o olhar, né, porque o adolescente, ele está mais embasado, a vida dele naquele momento, e nos hormônios, né, então o adolescente, ele está muito feliz, ele está muito triste, então a gente precisa ter essa clareza de que ele é assim, né, porque tem um estudo também que mostra que o adolescente, ele não é só hormônio, tem um vídeo muito interessante que ele mostra toda a formação estrutural, nível de neurônios. Então, você tem redes neurais que deixa de existir da infância e tem novas redes neurais que se fazem. Então, na verdade, é um curto-circuito neurológico, por isso essa intensidade deles, por isso esse grande sofrimento e por isso a nossa importância de estar junto, de estar conversando, porque às vezes a gente tem coisas que cabe à família, mas às vezes é mais fácil um adolescente ouvir uma palestra na escola, um professor falando, dando, né, um olhar do que é fundamental com relação à autoestima para ajudar, né? Eles são uma solidão, porque estão entre eles, mas aquele sentimento é muito individual. Então, realmente, eu acho que a gente precisa, sim, ajudá-los. E pensando assim, né, que eles precisam dar valor para si. Entra a questão, então, aí dos super-heróis, os ídolos, né, dos adolescentes. O quanto esses super-heróis estão ligados, né, influenciam esse aspecto da autoestima, né, o quanto pode ajudar ou prejudicar, né, porque às vezes ele sai do seu eu para viver o eu do outro, né, ele esquece que ele é um sujeito e que o outro é o outro. Então, o quanto que isso pode ajudar ou prejudicar na influência da autoestima? Eu acho que os super-heróis, eles têm uma importância fundamental na vida dos nossos filhos, na estrutura, né, na formação dele, porque vamos pensar no super-herói, né? Todo super-herói, ele tem uma missão, né? Todo super-herói, ele tem desafios difíceis, né? Todo super-herói, ele tem que vencer. Todo super-herói, ele tem que vencer o inimigo. Todo super-herói, ele tem que proteger, ele tem uma missão muito grande, né? Tem que proteger a humanidade, ou proteger aquele grupo, né? Então, olha que nobre que é o super-herói na vida dos nossos filhos. Então, eles naturalmente se identificam com um personagem ou outro, né? Às vezes é o jogador de futebol, né? E quem foi aquele jogador de futebol? Foi aquele garoto que saiu da favela, que não tinha ninguém, não tinha pai, e a mãe trabalhava o dia inteiro, e ele foi ser jogador e, nossa, virou, né? Então, existe essa identificação, né? Toda criança é importante que ela se identifique, porque uma coisa todo herói, pode observar, ele tem um reconhecimento. E
toda a criança, todo indivíduo também quer ser reconhecido, né? E também quer ser vitorioso, faz parte da psique, ele quer isso, é importante, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir digno, né? E quando a gente fica muito presa na bronca, na crítica, a gente está impedindo que eles se identifiquem com esse herói que tem um reconhecimento. Por isso que é tão importante a gente, deu um monte de coisa errada. Ai, procura que você vai achar uma coisa positiva do seu filho, da sua filha. Né? A adolescência, às vezes, é uma fase difícil, é uma fase onde eles estão buscando se encontrar, né? Uma identidade, a sexualidade, eles estão em conflito, né? E então, porque assim, essa necessidade de reconhecimento, de se sentir digno, a gente vai morrer com ela. Não é que ela existe só na infância e na adolescência. Não, todo mundo quer isso. Faz parte do ser humano. Então, os super-heróis, né, pensando no que é a jornada do herói, é a jornada nossa. E a gente tem que fazer valer isso para os nossos filhos, até ajuda, né? A criança se identifica lá com a Homem-Aranha. Então, como é que a Homem-Aranha enfrenta o medo da chuva? Como é que a Homem-Aranha enfrenta? Como você acha, né? Perguntar para o filho, né? Ou a filha, né? Então, minha filha, por exemplo, amava Superpoderosas quando ela era pequenininha. Então, assim, como você acha que as Superpoderosas, ela venceu o medo da chuva? Como que, né? Então, buscar nessas histórias, nesses heróis, a força deles, que todo mundo tem. Então, eu acho muito bonito se a gente conseguir aceitar e trabalhar isso a favor deles, né? A favor da família, essa imagem aí dos heróis. Que bacana. Então, eu fico feliz. Eu sempre fui uma criança com muito medo. Hoje até a minha família viu uma reportagem do colégio que a gente saiu no jornal e meu primo falou, olha, minha prima lá virando estrela. E daí a minha mãe colocou um comentário. Ai, que orgulho que eu sinto da minha menina que sempre teve medo de tudo, né? E eu era uma criança muito medrosa, eu tinha medo, eu não enfrentava as pessoas, né? E eu me lembro que a minha mãe falava assim, que eu precisava ser corajosa que nem a Mulher Maravilha, né? Então, eu estou na Mulher Maravilha para poder vencer os desafios, né? Então, fico feliz de saber que é um caminho até para a gente poder falar isso para os pais, né? Para usar desse argumento para ajudar eles nesse processo aí de superação. Tem uma outra perguntinha aqui, Lê. O senhor Luiz está perguntando assim, qual a importância da aula presencial neste momento de pandemia para os jovens? Né? Existe uma relação entre esse momento com a questão da autoestima? Eu não sei se eu vou saber responder isso, porque isso é muito individual, né? Tem adolescente que quer, né? Esse jovem, porque é natural estar para os amigos, né? A criança gosta dos amigos, mas a criança está mais para a família, para a mamãe. O jovem não, o jovem está para os amigos. Então, agora, depende de como ele enxerga essa pandemia. Será que se eu me proteger, usar máscara, o álcool gel, ter um tal de distanciamento, que também é difícil para eles, né? Porque o jovem não quer estar distante, eles querem abraçar, eles querem dar risada, eles querem estar juntos, né? Eles querem se embolar. Então, eu acho que isso é muito individual da forma como cada família está trabalhando isso, né? Tem jovens que já se encontram em pequenos grupos, mesmo não na escola, né? Mas são encontros, às vezes, pontuais, de uma hora, não sei, muito individual isso. Eu acho que o jovem naturalmente quer estar com os amigos, mas vai depender como isso está sendo trabalhado dentro de casa, né, para ver como é que ele se sente seguro ou não, né? Eu acho que o mais importante é a gente saber que vai passar isso daí, né? Esse é um momento difícil que ninguém esperava. É diferente a gente falar de uma coisa que, eu já vivi isso aí mais ou menos lá quando eu era criança. Nunca, mundialmente, a gente não teve isso. A gente teve
situações pontuais, a guerra em alguns países, a gente teve a gripe espanhola, né? Mas não foi no mundo inteiro. Então, isso é muito amedrontador. Hoje a gente vive muito mais medos reais, né? Eu acho que a minha geração, as gerações anteriores, tinham medos mais imaginários. Tinha medo do homem do saco, tinha medo, sei lá, do escuro, tinha medo, entende? Hoje não, o homem do saco é o homem que vai roubar a criança mesmo, né? É uma pandemia que mata mesmo. Então, como que vai lidar com isso? A gente tem um número grande de pessoas que estão vivendo uma ansiedade fora, né, muito exacerbada, e que não que nunca tivesse ansiedade e desenvolveu agora. A ansiedade já existia e potencializou agora. Né? A depressão já existia e potencializou agora. Então, muitas coisas estão vindo, né, com mais intensidade. Mas eu acho que é nossa obrigação, enquanto adulto, enquanto pais, enquanto escola, né, falar assim, olha, vamos cuidar da imunidade, vamos cuidar da higiene, vamos usar máscara, vamos fazer o que nos cabe, né, que vai ficar tudo bem, né. Agora, você pega uma família que o tio morreu de Covid, né, uma pessoa próxima, como que você vai falar, né, ter uma resposta única? A gente está vivendo essa diversidade aí de realidades, e para vocês eu acho que deve ser muito difícil em escola, porque como vai nivelar isso? Né? Bem subjetivo, né? A gente não tem uma resposta para essa situação que vai nos trazer essa certeza se é importante ou não, né? Alessandra, bom, então se o ingrediente mais importante para a saúde emocional é a autoestima sadia, de onde ela vem? Ela vem mesmo. Na verdade, a gente nasce com ela. Né? Todo mundo tem uma saúde, uma saúde psicológica que a gente nasceu. Né? Uma criança, ela tá aberta, ela é igual uma esponja, né? Ela tá receptiva. Então, você é capaz, sim, de o que vai destruir ou vai favorecer é a relação familiar, é a forma como essa família vai colocar isso para eles, né? A gente já vem, é interessante falar isso, né? Mas assim, a gente já vem pronto, a gente só piora ou melhora. Importantíssimo a gente ter essa clareza de que somos sim capazes e se a gente deixar fluir amorosamente, né, sadiamente, a gente só mantém uma autoestima, né, boa. Bom, a Alessandra nós vamos colocar o vídeo lá que você sugeriu, né, para depois a gente ir para as considerações finais. Então, vai passar agora para todos os convidados um videozinho que a Alessandra preparou aí para vocês, que ela escolheu, que vai abordar um pouco essa questão que a gente conversou até o momento. Porque o Pianger, ele escolheu esse vídeo porque ele fala um aspecto muito importante, acho que muitas pessoas já devem ver esse vídeo, mas assim, outros estudos mostram que autoestima não está relacionado a nada demais. Não é você ter dinheiro, não é você ter uma formação universitária, não é você ter um carro chique, não é a mãe trabalhar o dia inteiro fora, não é o pai ter um tipo de trabalho X ou Y, né? É muito mais do afeto, o que você coloca ali na tua relação, do que o que você... Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho desse vídeo aí. Uma história que eu adoro contar, já contei várias vezes, é aquela quando eu deixava minha filha na creche, eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos, e ficava conversando com os filhos.
Eu olhei para aquela menina assim, e ela me olhou e ela disse: eu sou o pai da Anitta. E eu falei: sou o pai da Anitta. Ela: como você é feio. E eu falei: que isso, menina? Qual o seu nome? Ela disse: Gabriela. Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso? Minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo. E ela: não, você é muito mais feio que meu pai. Eu falei: pô, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso. Peguei meu carro, fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta. Quem é que tá ali na frente da escola novamente? Ela, a Gabriela, me olhou e falou assim: esse é seu carro? Eu falei: é. E lá vem. E ela, o carro do meu pai é bem melhor que o seu. Eu pensei: que coisa, Gabriela. Dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. E ela: não posso fazer nada, né, tio? E eu, caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia, cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei: vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela. Cheguei lá, ela me olhou e falou: você é fracote, né, tio? Meu pai é mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só. Eu falei: Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso, seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem sucedido, com um carrão rico, não precisa mais me falar isso, eu já tô ficando saco cheio, já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriela. Eu fiquei pensando: que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer, ou eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que cara maravilhoso mesmo. E aí tô eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço, e aí chega um cara para pegar a Gabriela um dia assim, e ele fala: não pode ser, deve ser um tio. O cara chegou num Corsa, tava baixinho, com perno grande, meio careca, sai ele com a Gabriela, eu falei: que isso, quase que eu gritei, estão questionando a Gabriela, atenção. Aí dois juntos, ele com ela no colo, fazendo costinha, dando beijo na Gabriela, e a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara, achando aquele cara que era mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte. Mais bem sucedido. Ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha, ouve o que ela tem para falar, vai ela falando um monte de coisa no ouvido dele, ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no Corsa dele, os dois. E eu pensando: poxa vida, tá lá, mano, o cara mais bem sucedido do mundo, o cara mais honesto, mais lindo, mais forte, o ídolo da Gabriela, aquele cara que é um herói para ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, os próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo pela vida toda para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, a gente não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia. É muito lindo isso, né? A gente falou do herói, né? A gente falou dos super-heróis. É esse herói, né? Seja o herói, seja a heroína. Não tem. Se você for um herói, uma heroína para os seus filhos, né? O primeiro super-herói já está garantido, né? Na vida deles. A gente já vai ter um fã para o resto da vida. Não é? Isso é exato. Alessandra, então acho que é isso, né? Acho que a mensagem é essa, né? Todo o poder da autoestima aí nos nossos filhos está naquilo que nós somos para ele, né? Então a gente tem que se preocupar com isso, com essa imagem que nós façamos, com o legado que nós deixamos para os nossos filhos, porque é isso que vai sustentá-los nesse pilar da autoestima. Eu quero agradecer imensamente, né, a sua participação nessa noite conosco. Nós aprendemos muito com você, acho que a gente tem muitas coisas ainda para conversar, para aprender, para trocar experiências, né? Espero que a gente tenha outros momentos como esse para poder dialogar. Eu sei que você tem muita coisa boa aí para oferecer, né, para o colégio e para todas as famílias. É uma profissional que eu conhecia há pouco tempo, né? Eu já conhecia antes, mas não tinha o prazer ainda de ter conhecido você pessoalmente. A gente se conheceu há pouco tempo
e admiro muito o seu trabalho, né? E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Alessandra, muito obrigada em nome do Colégio Poli Brasil, das famílias e dos nossos convidados. Eu que agradeço. Foi uma honra poder falar com vocês, né? Uma honra ter essa troca, né? Se quiserem mandar perguntas, também estou disponível, pode passar meu e-mail, pode, né? Pode surgir outras questões, né? Tem muito a se falar de autoestima ainda, isso é só o começo, na verdade, né? Exato. Então, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aí de dividir com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Então, uma boa noite, um bom descanso para você, para todos que participaram, e a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.